Bom dia, meus amados do Facebook, também do YouTube, porque chegou o momento de uma nova ministração esse evangelho vai ser ministrado na nossa mente e nos vai libertar das unhas dos lobos. Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual que é a Igreja de Cristo, né? Aonde tiver uma pessoa, duas pessoas ouvindo, praticando esta palavra, é a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo não é mais quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo ela é espiritual. Então sejam todos bem-vindos, você aí debaixo do sua coberta, né? Assistindo pelo seu celular. Então sejam todos bem-vindos, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que esse vídeo ele circule mais e assim seja alcançado outras pessoas que ainda não conhecem esta palavra, uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra sem braganha, sem mistura, né? Então compartilhe tanto no YouTube Ed em Nova Aliança, quanto no Facebook Ed do Teclado. Então sejam todos bem-vindos, se inscreva neste canal Ed em Nova Aliança no YouTube, para que assim esse canal venha crescer e outras pessoas venham chegar ao conhecimento de outras pessoas. Amém? O tema do nosso estudo hoje, o tema da nossa ministração é Igreja que reduz a escravidão. Igreja que reduz a escravidão. Então, para nós dar início à nossa homilia, eu vou pedir para você abrir a sua mente e a sua Bíblia. Amém? Então, abra a sua Bíblia no livro dos Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Versículo 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, né? Então, Paulo, viajando por aqueles mundos, depois do seu convertimento, ele com 14 anos depois, ele foi visitar Jerusalém, o templo, né? E no templo, se eu explicar logo para você, no templo, porque Paulo ele pregava a graça, na graça não tem esse negócio de lava-pé, não tem esse negócio de batismo, não tem nada dessas obrações aí. Mas Paulo, ele foi visitar o templo com Tito e Barnabé, e para entrar dentro para entrar dentro do templo, tinha que praticar essas obras de obrações, de lava-pés, né? De purificações. Então, em volta, por isso que você entende o porquê que num dia só Pedro, ele batizou, acho que, segundo conta, né? Batizou, acho que mais 3.000 pessoas. É porque em volta do templo tinha, acho que, se não me engano, 12 piscinas. Então seria 12 de cada vez. Então, meus amados, o templo, ia tanta gente no templo que tinha essas 12 piscinas em volta do templo, para só entrar no templo se fazesse orações, purificações, né? Lavagem. E Paulo, Barnabé e Tito, eles foram para o templo, desceram a Jerusalém, né? Subiram, né, a Jerusalém, e para entrar dentro do templo, teria que fazer o quê? Orações, lavagem de pé, que era coisa o quê? Da lei. Então Paulo, mesmo pregando graça, ele praticou obras da lei. Por quê? Porque a lei física, ela ainda existia. Então tinha o cruzamento das leis, né? No templo, para entrar no templo, teria que fazer isto.
Então Paulo fez isso, né? Então vamos ler aqui o versículo 2. Subi em obediência a uma revelação. Então Paulo recebeu uma revelação de Deus, que ele precisava levar essas revelações até a lei, até aqueles que pregavam a lei. Pedro, Tiago, João, né? Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego. O evangelho que prego. Entre os gentios, não foi, meus amados, não foi entre os judeus, entre os gentios. O evangelho de Cristo primeiro veio para os gentios, exceto que alguns judeus também se converteram. Mas o evangelho é dos gentios. Se a igreja pratica obras da lei, ela está errada. Que prego entre os gentios, mas em particular aos que parecia de maior influência. Veja, presta atenção, né? O que Paulo foi fazer lá, por pregar o evangelho que ele pregava para os gentios, para expor este evangelho para Pedro, Tiago e João, mas em particular para Pedro, Tiago e João. Era estes particulares, porque era Pedro e João e Tiago que pregavam o evangelho da lei, as leis de Moisés, né? Que continuavam pregando. Jesus no seu corpo, ainda mesmo depois da morte, mas ressuscitou no seu corpo para dar lei para eles pregar, porque a lei espiritual terminou na cruz, mas a lei física ela passou até o ano 70. E Paulo está dizendo aqui mais em particular, aos que parecia de maior influência. Quem era que parecia de maior influência para Paulo? Pedro, Tiago e João. Porque Paulo foi convertido no meio deles. De maior influência. Para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. 3. Contudo, nem mesmo Tito era um grego. Tito não era um judeu, era grego. Então Tito era um gentio. Ele não precisava, o gentio, como não tinha lei, ele não precisava de fazer orações, porque ele não tinha lei para ele. Mas não aceitaram, não, você vai lavar os pés, né? Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, sendo gentio, né? Porque não sendo judeu, era gentio. Não importa a nação que ele é e era, né? É gentio. Mesmo sendo grego, foi constrangido. Você vê, foi constrangido. Ele não fez orações por querer, foi constrangido a circuncidar-se. 4. E isto por causa dos falsos irmãos, por causa de Pedro, Tiago e João, que obrigou que ele praticasse a obra de orações, lava-pé, né? Antes de entrar no templo. João, você vê, você preste atenção que Paulo, ele nem está falando dele mesmo, de Paulo, porque Paulo era um judeu. Então Paulo sabia que tinha que lavar os pés antes de entrar no templo. Para os meus amados,
Isso é um leque muito grande, se a gente vai abrir, você vai ficar o resto da tarde pregando só sobre isto, né? Porque é para você ver, ter a claridade de quanto os judeus consideravam aquele templo santo. Você está me entendendo? Que foi derrubado. Falsos irmãos. Não é que Pedro, que Tiago, que João eram pessoas falsas, mas sim ele estava sendo numa falsa convertência, né? Eram os falsos convertidos. Não era que eles sejam, né, no verbo, uma pessoa falsa, não. É que ele estava com o evangelho falso, entendeu? O evangelho da lei. Paulo já tinha recebido esta revelação, né? Paulo tinha recebido esta revelação, que o evangelho que Pedro, que Tiago, que João pregava, era um evangelho falso. Porque Paulo tinha recebido a revelação que a lei tinha acabado. A lei tinha acabado. E Paulo se sentiu, quando ele recebeu essa revelação, Paulo se sentiu na obrigação de avisá-los do evangelho falso que eles estavam pregando. Falsos irmãos que se entremeteram, você vê, que se entremeteram com o fim de espleitear a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Então, Pedro, a turma da lei, gostava de se infiltrar. Por exemplo, aos Gálatas, Paulo, quando saía e deixava a igreja dos Gálatas, eles entravam lá, ia lá, se infiltrava lá e dizia que o certo era se batizar nas águas, era dar dízimo, entendeu? E quando Paulo voltava, aí foi Paulo que vocês estão em outro evangelho já. Evangelho esse que eu não li, eu não preguei para vocês. Você está me entendendo? A liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então, eles queriam, o povo da lei, Tiago, Pedro e João, queria escravizar aqueles que tinham aceitado o evangelho de Cristo, que viviam em liberdade, sem ter que dar dízimo, sem ter que praticar orações, né, sem ter que fazer sacrifício, tudo isto. 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Paulo afirmou, disse, não. Eu posso até lavar os pés para entrar aí dentro, mas fazer voto, dar dízimo, não, isso eu estou liberto. Do evangelho permanecesse, né? Nem por uma submetesse, nem para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Vamos ver até o 5, era até o 5, né? Até o 5. Vou ler o 6. Me permita ler o 6. Versículo 6. E quanto àqueles, quem é aqueles que Paulo está se referindo aqui? A Pedro, a Tiago e a João. Eram eles os pregadores, os cabeça dos pregadores do Evangelho da Lei. E quanto àqueles que parecia, de Norex, aqueles que parecia ser de maior influência, que Paulo se converteu no meio deles. Então, enquanto Paulo enquanto Paulo não recebeu a revelação do Evangelho de Cristo no terceiro céu, para Paulo, eles eram de maior influência. Mas quando Paulo subiu, foi arrebatado no terceiro céu e recebeu o Evangelho de Cristo, então
ele viu que aquelas pessoas, Pedro, Tiago e João, não eram nada. Por isso, meus amados, que eu falo, para esses cães que se aparecem como pastor, como seu intercessor, eu chamo eles de cães, porque eles não são nada. Eles não são pastor, não são profeta, não são nada. Eles não têm chamado para pregar o Evangelho de Cristo. De maior influência, quais tenham sido até eles presta atenção na palavra, os quais tenham sido, até quando? Até aparecer o Evangelho de Cristo. Outra hora, não me interessa, Deus não aceita aparência. Vê que o camarada chega todo com o seu ternão, comprado com o dinheiro da igreja, sapato brilhando, uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço, né? Então, as aparências são infinitas. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me parecia ser alguma coisa, nada me apresentar. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Esses aí, Pedro, Tiago e João, nos quais eu me converti no meio deles, para mim me parecia que eram os grandes homens de Deus. Mas agora, mediante o Evangelho que me foi dado, eu vejo que eles não são nada. Não são nada. É por isso, meus amados, você vê pastores nessas igrejas aí, aparecem nas redes sociais, né, com as suas falas bonitas, das que aprenderam nas suas teologias, dizendo que é pastor, que é profeta, parece ser, mas não são nada. Não são nada, eles não têm o chamado. Se não tem o chamado do Evangelho de Cristo, não são nada. Porque o pastor da igreja de Cristo é Cristo, não é homem. Então, se você já chegou numa igreja dessa maneira, que apareceu um homem querendo, se dizendo que é pastor, se dizendo que é profeta, você corra dali urgente, saia mais depressa, peça para ir para o banheiro e vá embora. Não fique nesses locais. Você está sendo enganada. Está sendo enganada, meus amados. E a mesma coisa, você está com o seu aparelho na mão ali, está na internet, no Facebook, na Kawaii, TikTok. Aí aparece um cara lá dizendo que é pastor, né? Naqueles canais lá, dizendo que é pastor, não sei o quê, pastor não sei de onde, sou sacerdote não sei de onde, sou profeta. Passa a página, suba a página. Não perca seu tempo assistindo esses cães gulosos, que eles vão te enganar. São enganadores. Não são pregadores, são enganadores. Principalmente se você ainda não tem esse conhecimento do Evangelho de Cristo, conhecimento que te dê substância para ouvir o que esse cão está pregando e você conheça que é um engano. Então, se você já tem esse entendimento do Evangelho de Cristo, que aquela pessoa não é um pastor, não é um profeta, o que ele está falando é falso, que ele aprendeu com Tiago, com Pedro e com João, então você pode até ouvir para que você veja o quanto que aquela pessoa está errada, né? É assim que eu faço. Se eu não subo a página, eu fico assistindo, eu fico só para mim ver a cara de pau dele, o que ele vai falar. Entendeu? Agora, se você ainda é uma pessoa nova na graça, não tem o conhecimento de reconhecer quem é o cão, né? Ou quem é a ovelha,
Então é melhor, eu aconselho você subir a página. Não fica ouvindo esses cães que são enganadores, né? São enganadores. Então, meus amados, cuidado com o que você vê por essas redes da internet, né? Por exemplo, eu estava vendo um vídeo no Kawaii, uma postagem no Kawaii, até eu sei quem é ele, né? Ele postou lá, o salário do pecado, está escrito, né? A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, se eu explicar para você, quem foi que disse isso? Tiago. Para quem Tiago disse isso? Para os judeus, que eram os pecadores, transgredores da lei. Não foi para a igreja de Cristo, não. Tiago falou isso para os judeus. E qual foi o resultado das transgressões? Tiago não estava mentindo. Qual foi o final dos judeus? Foram mortos. Mais de 3 milhões de pessoas, de judeus mortos, numa só temporada. Então Tiago não estava mentindo o que ele pregava. Foi para isso que Jesus de Nazaré levantou ele, para pregar essas verdades enquanto valia. Mas o templo foi derrubado, não vale mais. Você está me entendendo? A lei física de Moisés não vale mais nada também. Você está entendendo? Então é preciso, para você ficar ouvindo essas coisas, vendo essas coisas pelas internet, é preciso você ter o conhecimento do Evangelho, que você vê, mas você não vai se contaminar com aquilo que você está vendo. Mas se você não tem esse conhecimento do Evangelho ainda, eu aconselho que você passe a página. Amém? Abra sua Bíblia, o livro já está aberto, né? Nós estamos no livro de Gálatas, capítulo 2. Adianta um pouquinho no capítulo 4. Capítulo 4, do versículo 6 ao 11. Porque vós sois filhos, né? Porque vós sois filhos. Nós vimos, meus amados, agora com esses olhos iluminados, que Cristo me iluminou, nós vimos milhões, mais de 50 milhões, porque no nosso país nós temos mais de 50 milhões, né, de evangélicos. Então, nós vimos evangélicos, 50 milhões de evangélicos que acham que estão livres, mas estão escravos, porque estão praticando a lei de Moisés, que é uma escravidão. Estão dando dízimo, estão se batizando nas águas, estão fazendo jejum. Então eles continuam, mesmo achando que são livres, né? Mas continuam na escravidão. Só na mente deles que eles acham que são livres, mas não são. Continua na escravidão. E por quê? Versículo 6. E porque vós sois filhos, você vê a palavra? Sois filhos. Você não é mais ovelha. Até porque os gentios nunca foi classificado como ovelha. Eram os gentios, eram os judeus que eram classificados como ovelha. Não é? Mas os gentios nunca foi. E Paulo está reforçando aqui, ó. E porque sois filhos, aqui Paulo está dizendo, porque vocês são ovelha? Não, é porque sois filho. Se é o filho, meus amados, porque se traz essa referência de filho? Porque filho, ele come com o pai na mesa. Escravo não come com o patrão na mesa. Você está me entendendo, meus amados? A necessidade que temos que para fazer os crentes entender que eles só
pensam que são livres, mas não são, são escravos. Porque ele se acha ainda ovelha, né? Se acha ainda que é escravo, né? Porque se é filho, come na mesa com o pai, a família reunida. Se é escravo, está na lei, está na escravidão da lei, come lá fora, come fora. Não come junto com o patrão. Escravo não come junto com o patrão. Você está me entendendo? E porque sois filho, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Preste atenção, essa história do coração confunde muito as pessoas. É preciso nós entender qual é o momento que a palavra está falando de coração, e quando a palavra está falando de coração, entendimento. Né? Enviou Deus ao nosso, eu vou atualizar o Sófares, né? Enviou Deus ao nosso entendimento o Espírito do seu Filho. Então, meus amados, é isso que nós temos que ter o entendimento que somos filhos, não somos mais ovelha, escravo, né? Somos filhos. Os filhos estão junto com o pai, comem com o pai, dormem na mesma casa que o pai dorme. Os empregados dormem lá na cocheira. Não é bem, a palavra não é bem cocheira, né? Como é que chama o que foi lá no escravo? Na senzala, né? Os escravos dormem nas senzalas. E o crente, ele não tem tido esse entendimento. Esse entendimento não chegou. Esse conhecimento não chegou ao entendimento do crente, que ele não é mais ovelha, é filho, né? Ao nosso coração, o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Os crentes clamam como? Oh, terra! Abba, Pai, de sorte que já não és escravo. Não és escravo, é filho, né? Mas os crentes acham que é filho, na escravidão, sendo obrigado a dar dízimo, sendo obrigado a se batizar nas águas, sendo obrigado a jejuar, né? Sendo obrigado a fazer vigília, sendo obrigado a orar pelos outros. Então ele não é filho ainda, continua sendo escravo, ele só acha que é livre. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro. Herdeiro por Deus. Aí o que acontece com o crente? O crente, ele professa que é herdeiro, ele canta como herdeiro, louva como herdeiro. Mas a palavra aqui, Paulo está escrevendo isso aqui, lá no ano 53, para os judeus, para os escravos, para os gentios também, que ainda não tinha recebido a herança, porque a herança só foi dada mesmo na volta de Jesus, no ano que aconteceu no ano 70. Então, eles eram herdeiros, nós não. Nós somos o quê? Nós somos proprietários da bênção. Nós somos proprietários das promessas de Deus. Nós não somos mais herdeiros, somos donos, somos proprietários. Entendeu? Porque o testamento já foi aberto. Já foi aberto, o testamento se abre, se toma posse. E por que os crentes se acham herdeiros? Porque não tomaram posse. Por isso que você vê crente que é barro, crente que é pó da terra, né? Mas eles não confessam que são filhos. E se é filho, e que segundo a herança, não é que Deus morreu, presta atenção, meus amados. Não é que Deus morreu, Deus não morre.
Deus, ele é espírito, ele não morre. Quem foi que morreu? Aquele cara a quem Deus entregou as bênçãos para ele. Você está me entendendo? Quem foi? E acha, Jesus de Nazaré, Deus entregou tudo nas mãos dele, é para que você entenda a função de Jesus de Nazaré. Não é que Jesus de Nazaré, ele é Deus ou foi Deus? Que as igrejas ficam postando aí e chega a me dar ânsia de vômito. Quando eu vejo postagens no Facebook, no Kawaii, no TikTok, a pessoa dizendo que Jesus é Deus, Jesus o nosso Deus, o nosso Pai, Jesus o nosso Deus, o nosso Pai. Pessoas que não conhecem quem é Jesus, não conhecem quem é Deus. Jesus nunca foi Deus. Ele tinha recebido essa herança de Deus. Esse poder, então, se ele recebeu as promessas, e as promessas eram de poder, então Jesus de Nazaré estava com o poder de Deus. Presta atenção, Jesus de Nazaré estava com o poder de Deus, com as promessas. Deus entregou tudo a Jesus de Nazaré, porque Deus sabia que ele ia morrer. Então, sim, nós recebíamos a herança. Se Deus, presta atenção, meus amados, se Deus não tem entregado tudo a Jesus de Nazaré, nós não era ainda filho, nós era herdeiro. E Deus não morre, que ele é espírito, espírito não morre. Quando que nós íamos ser dono dessas promessas? Quando que nós ia receber essas promessas? Nunca. Nunca. Você está me entendendo? Às vezes o crente acha que nós debochamos até, vou usar esta palavra para que é um português mais claro, né? Muito crente acha que nós debochamos de Jesus de Nazaré. Não, pelo amor de Deus. Nós reconhecemos a sua função como filho e como profeta. E Deus tinha entregado a ele esse poder, porque ele ia morrer e só assim nós receberíamos as nossas bênçãos, as nossas promessas. Você está me entendendo? Não tinha outro meio para que Deus nos entregasse as promessas. Porque as promessas eram dele, nós era apenas herdeiro. Então, sem morrer, e Deus não morre, nunca nós ia receber a nossa herança. Então, é necessário que nós reconhecemos a função de Jesus de Nazaré, que ele nunca foi Deus, nem é Deus. Amém? De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro. Então eles ainda, quando Paulo escreveu isso aqui, todos eles ainda eram herdeiros, porque Jesus de Nazaré não tinha voltado ainda com o testamento, entregando quem foi que recebeu, quem não ia receber. Versículo 8. Outra hora, porém, não conhecendo a Deus, você vê o caminho que a palavra está seguindo. Outra hora, eles não conheciam Deus, e a igreja chamada de Cristo, que tinha como obrigação conhecer quem era Deus, ainda diz: Jesus de Nazaré é o nosso Deus, o nosso Pai. Você vê que a igreja não conhece, louva um Deus que não é conhecido, porque eles louvam a Deus, mas um Deus que eles não conhecem, porque o Deus que eles têm como Deus nunca foi Deus. É Jesus de Nazaré que nunca foi Deus e estava com o poder de Deus. Conhecendo a Deus, não conhecendo a Deus,
servias a deuses que por natureza não o são. Não o são. Você vê que a palavra, esse versículo 8 aqui, ele não está se retratando a Jesus de Nazaré. Quem era esse povo aqui? Os gentios que não tinham promessa. Então ele servia a deuses, estalta, ídolos, né? É a palavra, esse versículo que está sendo pregado a isso, a esse esclarecimento. Mas é que a gente trazendo para os dias de hoje pessoas que têm Jesus de Nazaré como Deus, como Pai, que não é. Então, o que é que acontece? Os crentes não sabem quem é Deus, adoram um Deus que eles não conhecem. Não conhecem. Que por natureza não são. Versículo 9. Mas agora que obedeceis a Deus, agora, no ano 53, nós lemos lá, né? Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Ele, você está me entendendo? O povo não conhecia Deus, Deus conhecia eles. É o que nós vemos hoje. A igreja que se chama de Cristo não conhece Deus, Deus conhece eles. Porque é o que eu sempre falo, ninguém pode se afastar de Deus, porque se pudéssemos se afastar de Deus, Deus também não conhecia nós. Mas não é assim que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que eles não conheciam Deus como os crentes não conhecem Deus, porque se tem Jesus de Nazaré como Deus, não conhece Deus. Eu vou repetir. Se tem Jesus de Nazaré como Deus, não conhece Deus. E a palavra está dizendo aqui, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos? Presta atenção. Aos rudimentos. A palavra rudimento, o que quer dizer? O princípio. No princípio, está voltando no princípio de Jesus de Nazaré, que Deus estava nele. Então o povo que não conhecia Deus, né? E agora, depois de Deus ter se manifestado na pessoa de Jesus de Nazaré, e Paulo está dizendo, vocês não devem voltar ao rudimento, onde Deus era um homem. Não é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que reconhecer que o seu Deus, ele é um espírito, ele é um espírito. E vocês conheciam quem? Jesus de Nazaré, porque ele estava com poder, ele curava, fazia isso, fazia aquilo outro. Então o povo fixaram aquilo na mente, que Jesus de Nazaré era Deus. E Paulo está recomendando, olha, vocês têm que sair do rudimento, do princípio. Vocês não têm que conhecer Deus como vocês conheceram no princípio. No princípio vocês conheceram a carne, e o Deus, ele é espírito. Você não está me entendendo? Aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizá-los. Versículo 10. Vamos ler até o 11. Versículo 10. Guardais dias, guardais o sábado. Eu vou traduzindo, eu vou falando, vou traduzindo, né? Guardais dias, guardais o sábado, né? E meses, tudo isso eles guardavam, né? Tinha aquelas festas do mês, mês tal, mês de Maria,
Só para você ter entendimento, né? Mês de Maria, né? Mês da Páscoa. Tempos e anos, que tinha o ano tinha acho que eram umas 2 ou 3 tipos de guarda de anos, né? Tinha o sétimo, na lei, acho que no 7º ano, eles não podiam trabalhar na mesma terra que eles vinham trabalhando. E tinha essa regra de anos aí. É por isso que Paulo está se referindo aqui. Guardai dias, meses, tempos e anos. 11. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, meus amados, nós temos que aprender, ler o Evangelho e ter um entendimento do Evangelho. Se você não lê o Evangelho, mas não tem um entendimento, fica falando asneiras por aí, por essas redes sociais, né? Tipo esse cara que eu conheço, ele, que escreveu lá no Kawaii, o pecado a morte é o salário do pecado. Mas quem disse isso? Tiago pregava a lei. Disse para quem? Disse para os judeus, que viviam no pecado, da transgressão da lei. Não disse para a igreja, depois da cruz. Então, meus amados, se nós ler a Bíblia de qualquer jeito, se nós ler e vamos crendo em tudo que está escrito, se nós analisar quem foi que escreveu, para quem escreveu, então nós vamos andar sem rumo. Nós vamos andar como um navio sem o leme, sem rumo. Vamos andar que nem a arca de Noé, sem rumo. Tá me entendendo? O versículo já leu, né? Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Se vocês não entenderam, é o que Paulo está dizendo aqui, está dizendo aos Gálatas. Se vocês não entenderam o que eu preguei até agora, eu estou perdendo meu tempo com vocês. É isso que o Paulo estava querendo se referir. Se eu acelerar, aqui já está com 40 minutos, eu só li 2 passagens. 2 Coríntios, abre aí. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 11, do 16 ao 21. Se eu acelerar um pouco isso aqui. Versículo 16. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, né? Todavia, se eu pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. 17. O que falo, não o falo segundo, o que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Então, Paulo está dizendo, se vocês acharem que eu prego por ganância, por querer glória para mim, vocês estão enganados. 18. E posto que muitos se gloriam segundo a carne. É bom lembrar que sempre que Paulo está se referindo à carne, está se referindo à lei de Moisés, porque para cumprir ela precisava da carne. Segundo a carne, também eu me gloriarei. 19. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Paulo está dizendo aos coríntios, né? Vocês sendo sensatos, vocês estão ainda tolerando os insensatos, os que pregam lei. 20.
tolerais quem vos escravize. Ó. Vocês toleram aquele que escraviza vocês, toma o dinheiro de vocês, rouba vocês, né? Dizendo que tem que dar dízimo como dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Né? Tolerais quem vos escravize, quem vos devore. Os camaradas faziam tudo isso com aquele povo que seguia a lei e eles ainda toleravam. Tinha como mestre. Quem vos devore, quem vos tenha, quem vos detenha, quem se exalte, né? Quem vos esbofeteie no rosto. E quando o Paulo está dizendo que quando vos esbofeteie no rosto, ele está falando da terminologia chamada de ladrão. Porque quanta vez nós não fomos chamados de ladrão, porque não demos o dízimo. Então isso é um tapa na cara. 21. Ingloriamente, né? Ingloriamente, o confesso, como se fôssemos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez, afirmo, também eu a tenho. São hebreus, né? São hebreus, também eu, Paulo também era um deles, também eu. São israelita, também eu sou um israelita. São da descendência de Abraão, também eu. São, vamos ler até o 21, né? Então já até passamos, já estamos no 22. Também eu. São ministro de Cristo? Aí ficou a pergunta. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em prisões. Aí ele vai falar o sofrimento dele. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 2, do versículo 13 ao 15. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe de Deus, foste aproximado. Não foi lavado na piscina, não foi lavado no sangue. Presta atenção no que você está lendo. Eu vou até repetir de novo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes não era crente, eu vou até mudar, vou até atualizar o software, né? Vós que antes não era crente, né? Estava longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Aproximado. Foi um efeito bilateral que aconteceu, porque o sangue já tinha sido derramado. Então, precisou que Paulo aparecesse com o Evangelho de Cristo, mostrando, explicando para eles o efeito que aquele sangue fez. Então, foi um efeito bilateral. Fosse aproximado pelo sangue, não foi pelo lavamento de pé de piscina, não foi para o batismo em piscina, meus amados. Foi o quê? Aproximado pelo sangue. Nem lavado foi, que as igrejas dizem que foi lavada com sangue. Isso é mentira. Ela foi a igreja, ela não foi lavada, ela foi aproximada. Um efeito bilateral. Aproximado pelo sangue de Cristo.
Porque Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. O qual de ambos fez o quê? Fez um. A igreja vive como judeu. Como se Cristo tivesse feito dos dois povos um povo judeu. Um novo povo judeu, né? Porque já existia um povo judeu. Presta atenção, meus amados. Já existia um povo judeu. Já existia um povo gentil, né? Então ele fez os dois um. Dos dois povos, gentil e judeu, ele fez um povo. Qual foi? Judeu? Gentil? Não. O que foi que ele fez? Cristão. Cristo depois da cruz. Antes da cruz não há cristianismo. Então Jesus de Nazaré não era cristão. Se Jesus de Nazaré não era cristão, como que eu vou seguir Jesus de Nazaré? Pelo amor de Deus, meus amados. Me ajude aí. Como que eu vou ser um cristão seguindo Jesus de Nazaré, que antes da cruz não existia cristianismo? Como? Pelo amor de Deus. É porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um cristão. Se você é cristão, você não pode seguir Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré seguia a lei, não existia cristianismo em Jesus de Nazaré. O cristianismo foi depois da cruz. Fez um, e a igreja toda deixou, segundo a igreja, né? Que se a igreja pratica os costumes judaicos, ela deixou de ser gentílica, e está sendo o quê? Judaica. Mas ele fez algum judeu aqui? Não, ele fez cristão. Fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio da inimizade, vamos ler até onde? Até o 15. Então, versículo 15. No meio da inimizade, aboliu. Aboliu ou não aboliu, meus amados? Me ajuda aí. Aboliu ou não? Aboliu na sua carne, na cruz. Aboliu na cruz, não foi andando no deserto. Porque quando você fala que Cristo aboliu a lei, eles levam lá para o deserto. Jesus cumprindo lei. Não foi no deserto, foi na cruz. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Aboliu ou não aboliu? Aí, seus fariseus, porque se você cumpre lei, você é um fariseu. Você não é um gentil, não é um judeu, você é um fariseu. Aboliu ou não aboliu? Você está dizendo que Jesus é mentiroso, Cristo é mentiroso, tudo é mentiroso. Você não entende nada de Bíblia. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Então, tudo que foi ordenado a Moisés, aqui está dizendo que foi o quê? Abolido. Na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, a igreja dele fez agora uma igreja espiritual. Você está entendendo? Uma igreja espiritual, aonde ele é o mestre, ele é o pastor, ele é o sacerdote, ele é o dono da igreja. Amém? E para isso precisa de dinheiro? Não precisa. E por que esses cães pedem dinheiro para a igreja? Lucas, abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 22. Versículo do 14 ao 18. Versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, está lá no deserto, né?
Isso aqui não é Novo Testamento. Você vê, estamos falando de quem? De Jesus de Nazaré. Tem algum testamento aqui? Não tem. O testador está vivo. Chegada a hora, pôs-se Jesus de Nazaré à mesa e com ele os apóstolos, que ele chama de ceia, Santa Ceia, né? Vamos ver se é Santa Ceia mesmo. Então chegou a hora, estava quase a hora de ir para a cruz, ele estava celebrando a última Páscoa, que os crentes chamam de ceia. 15, disse-lhe, tenho desejado ansiosamente, os crentes chamam de Santa Ceia. Aqui é Páscoa, está mostrando que é Páscoa, é claramente que é Páscoa, né? Ansiosamente comer convosco esta o quê? Esta Santa Ceia. É isso, meus amados. Você vê a ignorância, ela não tem limite. A ignorância, ela não tem limite. Comer esta Páscoa. É Páscoa ou é Santa Ceia? É Páscoa. Os crentes dizem que Jesus instituiu a Santa Ceia. Aonde que está escrito isto? Em lugar nenhum. Aqui está escrito a Páscoa. Antes do meu sofrimento, antes do sacrifício dele. 16. Vamos ler o 16? Vamos ler até o 18, né? 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. 17. E tomando eles um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Então pegaram os elementos da Páscoa, né? Ele pegou dele, levantou, né? Ele pegou o pão, que a Páscoa tinha pão, tinha cremos, que é vinho, não é que suco, é vinho, né? Levantou para cima e mandou Pedro, Tiago, João, os apóstolos, quem era o cabeça dali, daquela turma, né? Repartir para todos. E assim foi dado um pedacinho de pão e um cálice de vinho para cada um. Aqui não tem carne de Cristo, não tem nada ainda, né? Que ele está vivo. Entre vós, 18, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então está aí explicado, não é Páscoa. Aliás, não é Santa Ceia, é Páscoa. O que os crentes fazem é Páscoa. Páscoa é uma festa de quem? Atribuída a quem? A judeus. Não é a igreja, é a judeus. Está na lei. Jesus não recebeu esse poder de instituir alguma coisa. O poder que ele recebeu foi de cumprimento, de cumprir a lei de Moisés. Colossenses. Colossenses capítulo 1, um versículo só. Versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor de quê? Do pão. Levanta o pão, levanta o corpo. Aí o povo levanta aquele pão, né, feito pelo padeiro. Levanta o sangue, né, levanta aquele copo de quisuco. Meus amados, quanta ignorância. No corpo, a favor do seu corpo, que é um pedaço de pão. É isto que está escrito na sua Bíblia? Ou isso está escrito só na minha? Do seu corpo, que é a igreja. Não tem pão. Aqui não tem pão como o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo tem o quê? A igreja. Me ajuda aí. É pão ou a igreja? É a igreja.
Atos dos Apóstolos, capítulo 17, eu vou ler um pouco rápido, vamos ler do versículo 16 até o 27. Nós já estamos com a hora dele. O versículo 17, capítulo 17, versículo 16. Nós vamos ler até o 27. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria. É isso que nós vemos dentro das igrejas. Idolatria a homem, a púlpito, né? A púlpito, a altar. Idolatria dominante na cidade. Na cidade. Por isso desertava as sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos, né? Andava entre a sinagoga judeus, gentios, piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. 18. E alguns dos filósofos, é que nós vemos dentro da igreja, alguns filósofos, epicureus e estoicos, contendia com eles, né? Havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Chamaram Paulo de tagalera. Esse tagalera e outros que andavam com Paulo, né? Os outros que andavam com Paulo. Parecesse pregador de estranho deuses. Paulo pregando o evangelho totalmente diferente do que Pedro, do que Tiago, do que João pregavam. E eles falaram: o que é que vai fazer essa galera aí, ó, pregando o evangelho de estranhos deuses? Deus, pois, pregava a Jesus e a ressurreição. 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, né? Dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Que nova doutrina é essa que tu ensina, Paulo? Podemos saber qual que era? Eu entrando na palavra, aí chegou um momento que a gente entra na mente de Paulo, e Paulo deve ter respondido: nova doutrina é essa que vocês pregam aí, que nós estamos pregando hoje, né? Nova doutrina é altar de pedra, que o altar de Cristo é a nossa mente. Nova doutrina é altar de pedra. Nova doutrina é campanha. Nova doutrina é fogueira santa. Nova doutrina é fita no braço. Nova doutrina é o quê? Nova doutrina é castiçal, que vocês viram por aí. Isso é nova doutrina. Eu pego o evangelho de Cristo. Isso eu imagino, eu entrando na mente de Paulo, né? Não é que isso está escrito. Eu consegui entrar na mente de Paulo. 20. E posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Meus amados, estranha é fogueira santa, meus amados. Estranha é você beber um copo de suco dizendo que é o sangue de Cristo. Estranho é você levantar um pedaço de pão dizendo que é o corpo de Cristo. Isso é estranho. Coisa estranha, queremos saber o que vem a ser isto. 21. Pois todos os antenas
E os estrangeiros, né, os estrangeiros residentes de outra coisas não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, novidade, eu volto para a mente de Paulo. Novidade é celebrar uma Páscoa, celebrar dizendo que é Santa Ceia, dizendo que é Páscoa, né, dizendo que é Santa Ceia. Novidade é fazer campanha. Novidade é fazer fogueira santa. Novidade é fazer campanha de libertação. Isso é novidade, porque não tem na Bíblia. Então, é novidade. 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses. Paulo surtou nesse momento que fizeram a pergunta para ele, né? Dizendo que estava pregando novidade, coisas novas. Então Paulo surtou e levantou a voz, dizendo: Senhores atenienses, em tudo vejo acentuadamente religioso. Porque ter castiçal é religião. Santa Ceia é religião. Batismo nas águas é religião. Não tem nada de cristão nisso. Fogueira santa é religião. Não tem nada de cristão nisso. Acentuadamente religiosos. 23. Porque passando e observando, né? Paulo passou na rua, as portas abertas lá, e lá um altar de pedra, um castiçal em cima, uma mesa com os pães em cima, uma cruz. Aí Paulo disse: povo é religioso mesmo, olha quanta religião. Totalmente religioso, acentuadamente religioso. 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Eu vou atualizar o software. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus não é mais Senhor, meus amados. Eu volto a dizer, lê lá 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 24 ao 28. Ele devolvendo o reino ao Deus. Então, Jesus não é o Senhor. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Cristo ressuscitado. 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita... Não, está de brincadeira comigo aqui, né? Não o quê? Não vou ler... Não habita em santuário feito por mãos humanas. Habita ou não habita, meus amados? Me ajuda aí, porque tem um templo lá no Brás, tá cheio de templo em cada esquina. Hoje em dia tem um templo, né? Porque igreja é templo, né? Igreja é uma rama do templo. Então, meus amados, se Deus não habita nesses lugares, eu peço queria tanto que vocês me ajudassem, por que vão lá buscar Deus lá nesse local? Se Deus não está lá, se Deus não habita lá. Eu vou para a casa do Senhor. Na casa do Senhor não entra Satanás. Como é que é o meu ensino que eles cantam? Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás. Show Satanás. Aí você vai no culto deles, a primeira coisa que aparece lá é eles. Na casa do Senhor não habita, mas quando você entra lá,
a primeira coisa que aparece é um deles, né? É ele. Você vai numa escola de samba, na vai, beija-flor, não aparece nada de Satanás. Você vai num jogo do Palmeiras e torcida, Palmeiras e Corinthians, o pau tora. Palmeiras e São Paulo, o pau tora. Palmeiras e Santo, o pau tora. Palmeiras e Flamengo, o pau tora. Não aparece um Satanás. Você entra numa igreja dessas aí, a primeira pessoa lá, a primeira a se manifestar é um deles. Meus amados, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu esqueci até que versículo nós paramos aqui. No 24, vou até ler de novo, me ajuda, me aguenta aí. O Deus que fez o mundo. Então, meus amados, eu vou atualizar o software. Então quer dizer que o Deus que tem nessas igrejas, que é pregado nessas igrejas por aí, não é o mesmo Deus. Porque você me ajuda aí, pelo amor de Deus. O Deus que criou o mundo e tudo que nele existe não habita em templo construído por homens. É o que nós estamos lendo aqui. E se a pessoa vai buscar Deus nesse lugar, meus amados, me ajuda aí. É o mesmo Deus? Não pode ser. Não pode ser. É o mesmo? Não pode. Se a palavra está afirmando que Deus não habita nesses locais e a turma sai das suas casas para ir buscar Deus lá, não pode ser. Me ajuda aí, meus amados. Não pode ser. Não pode ser. Aparece um teólogo, aparece um teólogo aí para me explicar isso. Não pode ser o mesmo Deus. O Deus da graça não é. Paramos no 24, nós prometemos ler até o 27. Vou ler o 27, vou ler. O 25, nem é pronto. Nem é servido por mãos humanas. Ah, eu sou servo de Deus. Eu vou para a igreja porque eu sou uma serva de Deus, sou um servo de Deus. Que Deus que eles vão servir, eu não sei. Pelo menos eu posso afirmar, sem nenhuma margem de erro, que o Deus que fez os céus e a terra e tudo quanto nele existe, não é o Deus que eles vão servir lá e vão buscar. Porque está escrito aqui, ó, que esse Deus que fez os céus e a terra não é servido por mãos humanas. Não é servido por mãos humanas. Não é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. 26. Se de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. 27. Para buscarem a Deus, né? 27. Para buscar a Deus, se porventura tateando, o que é a palavra? O que quer dizer a palavra? A pessoa que é cega, não vê as coisas, aí fica, ó, cadê tu? Cadê tu, Deus? Eu vim te buscar. Cadê tu? Eu quero te servir. Cadê tu? Eu vim te buscar, eu vim te servir, eu sou serva tua. Meus amados, pelo amor de Deus, versículo 27. Por isso que você vê o cara, a pessoa, e é assim, a pessoa que não conhece Deus. Aí ele vai nas redes sociais, como lá no Kawaii, né? E diz lá, o salário do pecado é a morte.
Por quê? A pessoa fala isso, escreve isso numa página de redes sociais. Porque ela não conhece Deus. E diz que aí tem essa frase, tem outra, né? Que tem que você buscar Deus. Ó, o 27 aqui, ó. Buscar Deus como? Se porventura, o que a palavra está dizendo aqui? Porventura Deus é um objeto que você possa buscar, está aqui na minha mão? É porque se tem que buscar Deus, Deus virou um objeto. Meus amados, quando eu falo que o Deus do sistema evangélico, o sistema religioso, não é o mesmo Deus da graça, aí aparece alguém que diz é perseguição. Não estou falando mal, nós estamos falando mal dos crentes, não estou falando mal dos crentes. Nós estamos apresentando a falsidade das doutrinas que se chama de Cristo nessas igrejas aí. É isso aí. Tateando ou possa achar. Olha a palavra, tateando possa achar. Bem que não está longe de cada um de nós. Está dentro de nós. Deus não está nesse local, está dentro de nós. Amém, meus amados? Se eu posso, você pode dar um glória aí? Tem 3 passagenzinhas e eu vou acelerar aqui que já estamos com 1h10, 1h15. Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 10 e 11. Versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Disse Paulo. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Porque Paulo está dizendo, não seria servo de Cristo. Porque Paulo, naquela época, hoje não. Paulo era um servo porque estava na expansão do Evangelho. Então o Evangelho foi pregado. Então não tem mais, tinha um limite, né? Ele foi servo até um limite, até a volta de Jesus. Da volta de Jesus para cá, não tem mais servo, não tem mais pastor, não tem mais ninguém. Apóstolo, não tem sacerdote. Marcos, livro de Marcos. Marcos capítulo 8, versículo do 22 ao 26. Versículo 22. Então chegaram a Betsaida, né? E lhe trouxeram um cego, rogando-lhe. O povo rogava, não foi o cego, foi rogando-lhe. Preste atenção, meus amados. Trouxeram um cego, ele entrou em Betsaida, e trouxeram um cego e disseram para ele. Não foi que o cego rogou, foi que trouxeram o cego e rogaram a ele, né? Pediram para ele, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para, olha a palavra, tirou logo do meio deles. Pela mão levou-o para fora da aldeia. Fora da aldeia, uma congregação da aldeia. E aplicando-lhe, presta atenção, e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Jesus passou o quê? Saliva. Vê alguma coisa? 24. Este recobrando a vista, vê se ele recobrou mesmo. Vamos ver se ele recobrou. Quando Jesus passou saliva. Este recobrando a vista respondeu: vejo.
homens, porque como árvores os vejo andando. Então ele não recuperou, meus amados. Ele não recuperou nada. O homem, ele estava vendo homem como árvore andando, como árvore. Então ele recuperou ou não? Não recuperou. Ele não recuperou. E é isso que o povo, eu não sei, meus amados, que passaram nos olhos dos crentes, dos religiosos, que vê pão como igreja de Cristo, vê que suco como sangue de Cristo, vê Santa Ceia, que não existe, como Páscoa. Meus amados, vê campanha como algo de poder. Eu não sei o que passaram nos olhos, qual foi a saliva que passaram nos olhos desses crentes. Religiosos, como eu falo, crente é religioso, porque crê, né? Eu não sei que saliva foi essa, né? Aí vê o 26, né? 26. E mandou Jesus, né? Não, 26 ainda não, 25, nós não terminou o 25. 25 ainda. Ele pôs as mãos nos olhos e lhe passando a ver, nós lemos 24, né? Porque como árvore, 24 nós lemos, aqui, ó, quando Jesus passou a saliva, e como ave os vejo andando. Então novamente, Jesus estava mostrando o que? A saliva. Mas Jesus agora foi mostrar o poder que saliva que eles fazem por aí, eles costumam passar azeite nos olhos do povo, faz aquela macumbagem toda, né? Mas veio o 25. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e lhe passando a ver claramente. Agora ele viu claramente e ficou estabelecido e tudo distinguia. Agora sim. Olho nos olhos não faz ver nada, cega até, né? Olhos na cabeça, só cai o cabelo caiu depois que passaram óleo na minha cabeça. Isso cega, isso cai cabelo. Isso não consagra ninguém, só serve para cair cabelo. Meus amados, me ajuda aí. Passando a ver de modo perfeito. 26. Aí Jesus curou, né, o cego e mandou ele para a primeira. Olha, agora você sai daqui, entra na primeira igreja, na primeira sinagoga. Eu vou melhorar um pouco, porque na época eles não tinham essa história de entrar templo como igreja, né? Você entra na primeira sinagoga. Foi isso que Jesus falou? Não. E mandou Jesus embora para casa. Ó, vai para a tua casa. Não entre mais em sinagoga, porque eles vão passar saliva nos teus olhos e tu não vai voltar, vai voltar a ser cego de novo. Vai para a tua casa. Não entre em igreja, não entre em sinagoga, não entre em templo. Que na época, já como na época era o templo, eu vou pular para o templo. E mandou Jesus ir para o templo. É isso? Está escrito? Não, mandou ele embora. Olha, tu vai embora para a tua casa. Não vai para o templo, vai para a tua casa. Recomendando-lhe, não entre na aldeia, não entre nessas igrejas. Você quer recuperar a sua mente? Depois que você ouvir esta palavra, você quer recuperar a sua mente? Não entre nessas igrejas, porque lá só tem engano, 100% engano que tem nessas igrejas. E para nós encerrar com toda a sorte de bênção, abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, 42, um versículo só, versículo 5. E assim nós vamos encerrarmos.
e recebemos a bênção de Cristo, né? E assim passamos o nosso resto de dia, a nossa semana que está iniciando, em paz, uma mente limpa, sem nenhuma preocupação, sem nenhum engano, né? Sem nenhuma condenação. Isso é maravilhoso. Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém, meus amados? Eu conhecia a Cristo, conhecia a Deus só por ouvir falar dentro dessas chamadas igrejas. Mas Deus, através do seu evangelho, me trouxe luz aos olhos. E eu agora vejo. Amém? E assim seja contigo. Você conhecia a Deus só por ouvir falar. Que você ouvia falar que Jesus de Nazaré era Deus. Mas Jesus de Nazaré nunca foi Deus. Jesus de Nazaré estava com o poder de Deus. Para que através dele, através da morte dele, fosse entregue a nós. Amém? Então, eu recebo esta palavra. Se você recebe esta palavra, é porque certamente já tiraram as vendas, já foi tirada as vendas dos seus olhos, e você que era cego, era cega, agora você vê claramente que o nosso manual de vida é o Evangelho de Cristo. E o nosso pastor é Cristo, não é homem. O nosso sacerdote é Cristo, não é homem. Amém, meus amados? O nosso profeta é Cristo, não é homem. Amém? Agora você vê, assim como eu vejo claramente. Amém? Paz eterna, sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Paz eterna e até o nosso próximo encontro que se dará na quarta-feira. Amém? Paz eterna a todos.